Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a quinta reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranaíba. Eu sou Ana Paula Fiorese, sou superintendente substituta de Operações e Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Eu vou passar primeiro para o Antônio Augusto, para ele fazer a chamada e o teste de áudio de todos. Ok, bom dia Ana Paula, bom dia a todos. Eu vou chamar as pessoas que estão participando dessa videoconferência. Eu vou pedir que, além do nome, informem a instituição que representam. Lembrá-los de manter o microfone desabilitado enquanto não estiverem falando, para que não ocorra nenhum ruído na nossa comunicação. Então, eu vou começar a chamada agora. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom dia, Diego. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom dia, Vinícius. João Paulo Sotero. Bom dia a todos e todas, João Paulo Sotero, servidor do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, João Paulo. André Pante. Bom dia, André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Bom dia, Pante. Breno Lasmar. Breno Lasmar, microfone desabilitado. Bruna Craveiro. Bom dia, eu sou Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Camila Azevedo. Bom dia a todos, aqui é Camila Azevedo, do ONS. Bom dia, Camila. Paulo Diniz. Paulo, microfone desabilitado. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson, da ANA. Bom dia, Edmilson. Fabrício Aires. Fabrício, a gente não está te ouvindo. O microfone aparentemente não está funcionando, Fabrício. Gabriel Lemos. Opa, Gabriel aqui da SGH ANA. Ok, bom dia, Gabriel. Bom dia. Helena de Andrade. Helena de Andrade, da DASA, Brasília. Bom dia, Helena. Igor Siqueira. Bom dia, Igor Siqueira, da aba Gestão de Águas. Bom dia, Igor. José Aguiar. José Aguiar, ANA, SINCS. Bom dia. Juliana Pinheiro. Olá, bom dia a todos. Juliana Pinheiro, ADASA. Bom dia, Juliana. Lucas Freitas. Bom dia a todos, Lucas Freitas, CEMIG Geração e Transmissão. Bom dia, Lucas. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, está com o microfone desabilitado. Luiz Humberto. Luiz Humberto. Marcelo Roberto. Bom dia a todos, Marcelo Carvalho, por Furnas. Bom dia, Marcelo. Marcelo Celucci. Bom dia, Antônio. Bom dia, Helena. Bom dia, Celucci. Márcia Maria. O microfone desabilitado, Márcia. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio Augusto. Aqui, Márcia Maria, CBH Paranaíba. Bom dia, Márcia. Márcia Seabra. Bom dia, Antônio. Márcia Seabra, do IMET. Desculpa, mas um carro resolveu apitar bem aqui agora. Ok, sem problema. Bom dia, Márcia. Mariana Sampaio. Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, Mariana. Mariane Guimarães. Bom dia a todos, Mariane Guimarães, aba Gestão de Águas. Ok, bom dia, Mariane.
Nara Santos. Bom dia a todos. Nara Santos, assessora de comunicação do CBH Paranaíba. Bom dia, Nara. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ok, bom dia. Sandra. Bom dia a todos. Sandra, aba Gestão de Águas. Ok, bom dia, Sandra. A gente tem alguns colegas que estão participando, que estão sem microfone. Luiz Humberto Demay, de Uberlândia, está ouvindo, mas está sem microfone. O Fabrício Aires, também, da SEMAI de Goiás, também não está sem microfone, mas estão participando. Eu vou tentar de novo Paulo Diniz. Ô, Antônio, bom dia a todos. Aqui pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, Paulo Diniz. Bom dia. Bom dia, Paulo. Beth. Bom dia, Imaçu, Mato Grosso do Sul, gestão de recurso hídrico. Bom dia. Mais alguém que não foi chamado e que entrou durante a chamada, que poderia se apresentar agora? A gente tem a Cristiane Turlon. Bom dia a todos, Cristiane Turlon, aba Gestão de Águas. Mais alguém? Bom dia, Breno Lasmar, do Comitê do Paranaíba. Bom dia, Breno. Leonardo, Imaçu e Comitê do Paranaíba. Bom dia, Leonardo. Eu acredito que eu já passei por todos, Ana Paula. Ok, obrigada. Eu vou, como de costume, já passar para a apresentação do CEMADEM. Ok, bom dia novamente. Vou ser muito breve porque, todo mundo sabe, né, que esta época é talvez a mais seca do ano. Então, tem uma primeira parte de observação das chuvas dos últimos meses e uma parte de previsão. Então, por favor, a primeira figura é a chuva observada nos últimos 30 dias, né, mais ou menos desde a última reunião. O mapa da esquerda mostra o valor de chuva acumulado. Branco significa menos de 10 milímetros em 30 dias, né? Ou seja, muito pouca precipitação observada na região da bacia. Mas no mapa da direita, que mostra as anomalias, ou seja, como essas chuvas se comparam com a média histórica, mostra basicamente uma área em branco, ou seja, essa falta de chuva ou essa escassa precipitação não significa uma anomalia nesta época do ano, porque costuma chover muito pouco. O próximo mapa, a próxima figura é exatamente igual, só que para um período maior, de 60 dias, e mesmo 60 dias contados para trás, vejam que não achamos praticamente precipitação nenhuma, pelo menos abaixo de 20 milímetros em 2 meses na região da bacia. Novamente, isso também não representa uma anomalia, pelo menos estatisticamente significativa, para esta época do ano. A próxima figura já faz uma análise maior desde 1º de outubro, desde início do ano hidrológico. Aqui o mais interessante é a figura da direita, que mostra a bacia cores de vermelho. Isso significa que a chuva ficou no período chuvoso, né, desde outubro para aqui, abaixo da média histórica. Praticamente toda a bacia com chuvas abaixo da média, contados desde outubro até ontem. E a próxima figura complementa um pouco a anterior, mostrando a evolução temporal da precipitação. Então, dá para ver que as chuvas se iniciaram de forma deficiente a partir de outubro, né? Outubro, novembro, foram meses que teve precipitação bem abaixo da média. Depois, em dezembro, ficou perto da média. Só em janeiro foi o primeiro mês em atingir a média e depois fevereiro superou esse valor. O único mês que superou a média mensal foi fevereiro de 2020. Depois, no período de transição para estação seca, né, março, abril, maio, sistematicamente as precipitações voltaram a estar abaixo da média. Então, apenas um mês dentro da média, janeiro, e um mês acima da média, fevereiro. Depois, sempre choveu abaixo da média, inclusive agora nestes meses de inverno, que costuma chover muito pouco, né?
mas mesmo assim choveu abaixo da média. Vejam, por exemplo, que para julho a média histórica é de 15 milímetros e até o dia 27 choveu apenas 1,5. Tudo bem que essa média histórica baixa, na verdade, é composta por alguns poucos anos com precipitação e muitos anos sem precipitação. Mas esse mês choveu 10%, basicamente, do normal para a época. No ano hidrológico, nós temos pouco menos de 1.300 milímetros, a média é pouco mais de 1.500, isso dá mais ou menos 86% da MLT, considerando o total do período chuvoso. Bom, na próxima figura, por favor, nós temos a situação meteorológica, tem uma bonita frente fria passando aí pelo norte da região sul, chegando já na região sudeste, na verdade. Essa frente fria clássica, né, que vem lá do sul, do Uruguai, da Argentina, etc., ela provocou uma queda muito importante nas temperaturas na região sul, mas não vai provocar precipitações importantes. Dificilmente essa frente fria vai chegar na região da Bacia do Paranaíba, e mesmo chegando as chuvas, à medida que a frente vai para o norte, costumam ficar mais litorâneas, né? Chove apenas na bordinha no litoral do Brasil, não chove no interior. Então, vamos ver na próxima figura, que nós temos a previsão de chuva para os próximos 7 dias. O mapa da esquerda é o valor da chuva prevista, né? Aqui as cores em azul e laranja, onde aparecem, significa maior precipitação, branco, pouca precipitação. Então, vejam como a chuva nesta época vira muito litorânea, né? Então, chove apenas no litoral e no extremo norte do Brasil ou da América do Sul, inclusive. Não tem previsão de chuvas importantes em toda a área central, incluída a região da Bacia do Paranaíba. Mas a gente vê novamente que no mapa da direita, isso não representa uma anomalia para a época, porque o normal é chover muito pouco. Na próxima figura, nós temos o detalhe da precipitação na bacia. Na verdade, não há nada do que detalhar, porque o modelo está indicando 0 milímetro para os próximos dias, para os próximos 7 a 10 dias. Não tem nenhuma possibilidade de chuva, mesmo com frente fria se aproximando. E a próxima figura, e última da minha parte, é a expectativa, né, a tendência para a segunda semana. Próxima figura, por favor. Que mostra um cenário muito parecido, né? Para a segunda semana já estamos indo até o dia 12 de agosto, essa figura é para o dia 6 de agosto a 12 de agosto, e a situação não muda, né? Sem previsão de chuva na bacia, e de fato, assim, climatologicamente, as primeiras precipitações são esperadas só no mês de setembro, e a transição para a estação chuvosa normalmente se dá só no mês de outubro. Então, na verdade, nesta época não é fácil ter precipitações. Seria, na verdade, uma precipitação fora de época, o que não tem previsão de acontecer. Isso da minha parte, agradeço, fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigada, Celucci. Vamos já passar, então, para a apresentação do ANS e depois nós abrimos para os comentários eventuais. Bom dia a todos. A gente vai dar início à apresentação das condições hidrológicas de armazenamento do Rio Paranaíba no período seco de 2020. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Essas são as principais características hidroenergéticas do SIN, né? Sendo que a distribuição espacial, a gente utiliza os dois parâmetros, que é a distribuição espacial da energia armazenada e da energia natural fluente. O Paranaíba, ele obtém 27% da energia armazenada do sistema e 16% da energia natural afluente. Próximo slide, por favor. Esse aqui é o diagrama unifilar da Bacia do Paranaíba, né, com as características dos seus principais reservatórios e as suas principais restrições, sendo que os principais que a gente utiliza aqui para apresentação são os reservatórios de Emborcação, Itumbiara, Nova Ponte, São Simão e Corumbá,
com as restrições de emborcação de 100 metros cúbicos por segundo, Intubiara de 70 metros cúbicos por segundo, Nova Ponte de 80 a 110 metros cúbicos por segundo, São Simão 450 metros cúbicos por segundo e Corumbá 120 metros cúbicos por segundo. A bacia do Paranaíba, ela representa 38,5% da energia armazenada no Sudeste e no Centro-Oeste. Próximo slide, por favor. Isso é uma contextualização hidrológica mostrando a vazão natural dos reservatórios, né, ao longo desse período. Como pode ver, por agora a gente está entrando numa recessão, né? Porém, a vazão natural continua mais elevada do que a do ano passado, como pode ser visto, né? A MLT do Paranaíba, no maio de 2019, foi 87,55, em junho de 2019, 76,47, em julho de 2019, 74,09. E para os anos de 2020 foram, em maio, 93,34, em junho, 86,53 e julho, 83,97 até a data do dia 28/7. Próximo slide, por favor. Esse é o gráfico mostrando, né, as médias de longo termo de todos os reservatórios da bacia, fazendo a comparação. Como já dito anteriormente, os reservatórios eles ficaram acima de 79%, né, da média de longo termo esse ano, e, consequentemente, acima da média do ano passado. Próximo slide, por favor. Essa é uma comparação da energia armazenada com todos os outros anos. Como pode ser visto, o ano de 2020 ele só está perdendo para o ano de 2013, né, com uma energia armazenada em 28 de julho de 48,02%. Próximo slide, por favor. Essa é a operação realizada no reservatório de Nova Ponte. O volume da data do dia 28 o volume útil da data do dia 28 é 47,08%, podendo ser contextualizado que foi maior do que o do ano passado. Próximo slide, por favor. Corumbá 1 finalizou no dia de ontem com 82,25%. Próximo slide, por favor. Emborcação, ele finalizou com 39,79% no dia de ontem. Ele teve um pouco apenas de recuperação em comparação com o ano passado. Próximo slide, por favor. Acho que aqui andou. Intubiara finalizou ontem com 55,40%. Próximo slide, por favor. E São Simão com 57,42% com o volume útil de ontem. Como pode ser visto, os reservatórios eles estão melhores do que o ano passado, né? Tiveram uma recuperação. E a bacia do Paranaíba atualmente é uma das melhores bacias do SIM, né? Do Sistema Interligado. Próximo slide, por favor. Acho que acabou, né? Estamos aqui para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Ok, obrigada. Então, em resumo, o que nós temos é mais ou menos uma repetição do que já tinha sido avaliado na reunião anterior, o que é normal, porque estamos no período de seca, então o cenário não deve mudar. A avaliação do período de chuva é que foi um pouco inferior aos anos, foi um pouco inferior à média, mas foi bem melhor do que o ano anterior, e isso se reflete nas vazões afluentes aos reservatórios e nos armazenamentos, que também estão em uma situação melhor do que nos anos anteriores. Antes de eu passar para os estados, eu vou compartilhar minha tela muito rapidamente para mostrar uma novidade que nós temos na região da bacia, que é a entrada
que aconteceu na semana passada, o início da publicação pelo Estado de Goiás e o Distrito Federal no mapa do monitor de secas. Então, essa é a situação de seca do mês de junho, foi publicado no dia 20 de julho, na semana passada. Minas Gerais já estava no monitor desde 2018, e agora entrou Goiás, e nós temos essa região, os estados do Sul, mais São Paulo e o Mato Grosso do Sul, em teste. Em Goiás, o parceiro é a SEMAD, e no Mato Grosso do Sul é o IMASUL e a Secretaria de Agricultura, e com a entrada do Mato Grosso do Sul, que deve acontecer em 2 ou 3 meses, aí nós conseguiremos fechar completamente a cobertura na bacia do Paranaíba. Então, é uma ferramenta a mais para acompanhar a evolução da situação de seca durante o ano inteiro. Eu vou começar com os estados que estão presentes. Primeiro, o IMASUL, a Beth, ou Leonardo, não sei. Bom dia, não tenho nada a declarar sobre as apresentações, mas só queria enfatizar que estamos em teste com relação ao monitor de secas e afinando arestas, afinando a compreensão dos mapas, então estamos nessa fase. Ótimo, obrigada, Beth. A SEMAD está presente também, Fabrício, mas ele estava estava sem microfone. Não sei, Fabrício, se você quer tentar, ou então pode se manifestar pelo chat mesmo. Eu acho que nós não temos o microfone do Fabrício. O Breno, do CBH Paranaíba, se tiver algum comentário a fazer. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez a nossa reunião e dizer que essa inclusão de todos os estados da Bacia do Paranaíba no monitor de secas vai trazer mais um ganho de qualidade em informação e para todos, né, da bacia. E eu acompanho o trabalho aqui em Minas Gerais e vejo o quanto que é importante a gente ter esse avanço. Obrigada, Breno. O Antônio Augusto acabou de me avisar que a DASA está presente também. A DASA é o parceiro no Distrito Federal do monitor também. Eu não sei se você o representante tem microfone. Oi, tenho sim, sou a Juliana. Então, a gente vai ingressar, né, na parte da validação do monitor de secas, exatamente nesse exercício, nesse próximo mês, né, para a gente, realmente é um trabalho que será muito válido, que a equipe está muito animada em agregar, né, como valor a mais essa atividade realizada aí por vários parceiros. E quanto à apresentação de hoje, eu acho que está dentro do esperado, tanto as previsões, né, para o DF, a gente não tem expectativa realmente de chuva neste período, aguardamos o início dela aí em setembro e outubro, e os nossos reservatórios já iniciam o processo de deplecionamento. Então, está tudo dentro vamos dizer assim, né, do esperado por nós. Obrigada. Ok, obrigada, Juliana. Antes de eu passar para os demais, para eventuais comentários e questionamentos, eu já vou fazer uma sugestão, como nós estamos nessa situação em que não há alteração prevista para as próximas semanas, a não ser a continuidade do período de seca e suas consequências, a nossa sugestão é que a próxima reunião seja daqui a 4 semanas, no dia 26 de agosto. Que nesse período a gente não deve ter novidade nenhuma, mas sempre deixando claro que a qualquer momento nós podemos chamar de novo se houver necessidade. Então, eu vou franquear a palavra para quem quiser se manifestar, e já para que as pessoas possam falar sobre a data, se houver necessidade. Tem uma pergunta que chegou no chat aqui. Cláudio, você tem microfone? Se quiser, pode fazer a pergunta.
Bom dia a vocês todos. Cláudio de Mauro, da Universidade Federal de Uberlândia, representante no CDH Paranaíba. A minha questão é essa que está redigida aí. Nós verificamos pelas exposições que o Corumbá 1 está com 80% de água no reservatório. E os outros, que estão na sequência, estão com percentuais muito mais baixos. A minha indagação é essa. Poderia ter segurado mais água nesses outros reservatórios? É possível se pensar nessa gestão? Essa é a indagação que eu faço. Muito obrigado. Eu vou passar para o ANS para responder. Eu posso responder. Ana Paula, seria possível exibir novamente a apresentação do ANS naquele slide com a topologia dos reservatórios, por favor? Perfeito, exatamente esse slide. Só para responder a pergunta, por que a gente consegue facilmente reencher o reservatório de Corumbá 1 e é mais complexo reencher os outros reservatórios. Como a gente pode observar nessa tabela aí, né, Corumbá 1 ela tem algumas características. Né? O primeiro, a capacidade de reservação, um reservatório com apenas 1.024 hectômetros cúbicos. Né? E ele está num trecho da bacia do Rio Paranaíba, né, no rio Corumbá, que tem uma bacia de drenagem razoavelmente elevada em função do porte do reservatório. Ao contrário, todos os outros aproveitamentos, né, que estão com armazenamentos inferiores ao de Corumbá 1 têm uma capacidade de armazenamento muito maior, que é o caso de Emborcação, Itumbiara, Nova Ponte, inclusive até mesmo São Simão. Então, todos esses outros reservatórios, chamados reservatórios de cabeceira, são caracterizados por serem reservatórios com porte de regularização muito grande, né? A gente está falando de 10, 12, 13 vezes maior do que o reservatório de Corumbá e com uma bacia de drenagem proporcionalmente maior. Então, são reservatórios, esses de cabeceira, como, por exemplo, Emborcação, Itumbiara, Nova Ponte, que a gente tem uma inércia muito grande no reenchimento, ao contrário de Corumbá, que é um reservatório com porte de regularização muito pequeno e uma bacia de drenagem proporcionalmente maior. Então, normalmente, ao longo dos períodos chuvosos, são chamados de reservatórios de regularização plurianual, né, esses grandes reservatórios. Ou seja, a gente leva vários ciclos hidrológicos para consegui-los reencher plenamente, ao contrário de Corumbá 1, que é um reservatório com porte muito pequeno. Eu agradeço a resposta, entendi, acho que está perfeita. Devo entender, portanto, que tem havido a retenção da água nos demais reservatórios. Ela não está sendo simplesmente drenada. Pode ser assim ou não? Não, isso foi realizado, né, ao longo do final do período seco do ano passado, me refiro aí a partir de novembro, dezembro, né, onde é o momento que a gente minimiza as defluências dos grandes reservatórios de regularização, com o objetivo exatamente de guardar a água nesse período hidrológico úmido, né, chuvoso. Em compensação, ao longo do período hidrológico seco, que é exatamente o que a gente está vivenciando agora, é o início do uso do desestoque da água armazenada nos reservatórios para a finalidade de geração de energia elétrica. Né? Só destacando que, normalmente, no início do período seco, né, a gente está falando assim, de junho, julho e agosto, normalmente são épocas do ano que a gente tem uma demanda de carga um pouco menor dentro do Sistema Interligado Nacional. Por quê? Porque são os meses de inverno, né? O grande demandador de carga atualmente dentro do setor elétrico brasileiro, é claro que é o crescimento econômico, mas também é o uso de energia elétrica para equilíbrio de temperatura, né? Condicionamento de ar e assim por diante. Então, o momento que a gente nesse momento, a gente está gradativamente já iniciando o uso da água armazenada no período chuvoso dos grandes reservatórios de regularização. Isso não é uma particularidade só do Paranaíba, isso é um fato que acontece em todos os grandes reservatórios de regularização de todas as bacias do Brasil. E provavelmente o que a gente vai observar, que é o momento um pouco mais crítico que a gente tem
nessa operação, né, dos grandes reservatórios, ela se dá a partir de outubro. Por quê? É o momento onde a gente tem a dúvida do início do próximo período hidrológico úmido, ou seja, ele pode antecipar ou pode atrasar, e também é o momento que a gente já começa a ter retomada de carga no Brasil por conta de aumento de temperatura, que é exatamente a partir de outubro. Então, é um momento que, dependendo dessas variáveis, a gente pode ter que usar um pouco mais do armazenamento dos grandes reservatórios de regularização. Só que esse ano a gente está vivendo um momento atípico por dois fatores. O primeiro, obviamente, é a pandemia, né? A gente teve uma redução de carga no consumo de todo o Brasil em função da baixa econômica que a gente observou, e nesse momento a gente está vivendo um momento de recuperação em alguns locais, né, onde foi feito o lockdown de forma antecipada, né, Rio de Janeiro, algum trecho de São Paulo, e, ao contrário, a gente está tendo uma diminuição de cargas em outras regiões onde está sendo feito o lockdown nesse momento. Então, a gente está tendo uma mistura de demandas de energia, né? Ou seja, um início de retomada em alguns centros econômicos e a diminuição da carga em outros centros econômicos em função da ampliação da contaminação pelo coronavírus. E, além disso, o que eu comentei anteriormente, que é a possível retomada de carga em função do aumento de temperatura, que a gente estamos, até o momento, observando um inverno bastante quente em várias regiões do Brasil. Então, isso é uma diversidade de complexidades que a gente vai gerenciando, né, ao longo do período hidrológico seco. Por favor, só para encerrar minha participação nesse tópico, na verdade, os reservatórios funcionam, como nós chamamos em 2004, quando renovamos a outorga do Sistema Cantareira. Eu presidi aquele grupo pelo Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nós tínhamos justamente a compreensão de que, durante o período das chuvas, a água precisava ser retida. Então, era essa a minha dúvida. Nós fizemos, dentro dessa área, a nossa lição de casa anterior, nós retivemos a água que tinha disponibilizado, que agora, sim, é isso que você está dizendo mesmo, perfeitamente. Agora é usar as águas que foram armazenadas. Mas nós fizemos um empenho, porque não tem metro cúbico de água que pode ser desprezado. Então, essa é a minha questão. Durante o período em que nós tínhamos disponibilidade hídrica em grande quantidade, nós retivemos essa água. Nós, hoje, fizemos a reserva no nosso banco de águas durante esse período das chuvas. Essa é a minha questão. Eu agradeço mais uma vez e prometo ficar quietinho. Ana Paula, se vocês quiserem voltar na apresentação feita pela Camila, nos gráficos, né, a partir do slide 8, a gente pode mostrar isso rapidamente. Diego, por favor. A partir do 8, por favor, Diego. Está no 8, Paulo. Isso. Então, aqui a gente pode observar, respondendo a sua pergunta, né, como a gente pode observar aí na curva em azul, é uma hidrógrafa, nesse caso, Nova Ponte, como é um reservatório de cabeceira, uma hidrógrafa natural, né, também como a Camila mostrou, a gente não teve um período hidrológico úmido muito satisfatório, né, muito acima da média, ao contrário, ele foi bem abaixo da média, mas mesmo assim, como a gente pode observar a diferença entre a curva em azul, que é a água que chegou no reservatório, e a curva em vermelho, que é a água que foi defluída, a gente observa aí, em comparação agora, né, a curva em vermelho aí na parte direita do gráfico, olha o porte de vazões como estava menor, ou seja, a gente reduziu a vazão defluente com o objetivo de armazenar a vazão que chegou. Então, como reflexo disso, a gente observa aí a curva em verde, que houve a ascensão no armazenamento do reservatório. Nesse caso, Nova Ponte. Pode passar para o próximo, por favor. O Corumbá é um reservatório que, como eu falei, muito pequeno porte de regularização. Então, o que aconteceu? Uma pequena redução que a gente fez na defluência, o reservatório rapidamente atingiu 100%, e aí a gente, obviamente, ficou operando a fio d'água, até porque é um reservatório que ele ajuda num outro conflito do uso múltiplo da água, que em vários momentos se esquece, que é o controle de cheias, né? Então, a gente tem que alocar volumes vazios nos reservatórios para evitar cheias a jusante. Normalmente, essas cheias são causadas por ocupação irregular nas calhas dos rios, dos principais rios do Brasil. Próximo, por favor.
Corumbá, então, é um reservatório muito pequeno, como comenta, emborcação, claramente aí, né, a diminuição na defluência, que é a curva em vermelho, ao longo do período chuvoso, para acumular o excesso de água, excesso não, a água a mais ao longo do período úmido. Então, como reflexo dessa redução, a gente teve aí também o aumento do reservatório de emborcação. Próximo, por favor. E São Simão também, não, desculpa, em Tumbiara também o mesmo efeito, a redução ali na vazão defluente, a gente pode observar ali nos meses de fevereiro, março, abril, e consequentemente a ascensão do armazenamento, lembrando que Tumbiara também é um reservatório que aloca volume de espera para controlar a cheia. E o próximo, por favor, o último, São Simão, que também a gente observa aí a redução na vazão defluente, o reservatório também atingindo aí praticamente 90% do seu armazenamento. Então, a afirmação para a pergunta que foi feita é sim, foi feita a redução o máximo possível, né? Lembrando que o reservatório, mesmo no período chuvoso, com a redução da sua defluência, ele ainda tem o papel de gerar energia elétrica não só para o consumo energético, né, mas também para a segurança elétrica de várias regiões dentro do Sistema Interligado Nacional. Obrigada, Paulo. Diego, pode tirar a apresentação. Obrigada, Paulo, pela explicação bastante detalhada, e também eu queria acrescentar que esse é um dos nossos objetivos aqui. A sala de acompanhamento da bacia, ela foi criada justamente para isso, para que a gente pudesse acompanhar durante o período de chuva como vem a operação, para que ela possa melhorar a segurança hídrica da bacia no período de seca, e durante o período de seca para identificar se alguma intervenção é necessária, e identificar isso a tempo, para que a gente não seja pego de surpresa por algum impacto sobre os outros usos da água também. Então, se não houver mais nenhum comentário, nenhuma sugestão, ninguém se manifestou sobre o dia da reunião, então acredito que todos estejam de acordo. Nós nos vemos novamente no dia 26 de agosto, às 10 horas. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. Bom dia. Muito obrigado, até lá.